Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nas últimas semanas. Hoje, então, a gente debate a reforma administrativa, que deve atingir aí os novos servidores dos três poderes, União, Estados, DF e municípios. E uma das questões mais polêmicas é a mudança no quesito estabilidade, que é o que todo concurseiro quer, né? Esse e outros pontos vão ser abordados aqui hoje. Dividindo o debate comigo, eu recebo a advogada Thaís Jorge, que é diretora da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, a Alumni. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui no programa Falando em Justiça para debater um tema tão atual e tão importante. A gente é que agradece. E também para falar sobre esse assunto com a gente trouxe 3 convidados. São eles, o deputado federal Thiago Miltra, que é coordenador da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, Alisson Souza, vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, o Sindileges, e também o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, deputado federal professor Israel. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa. Agradeço a presença de todos, mas eu já quero começar com a pergunta. Vou passar a palavra então com a Thaís. Thaís, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de perguntar para o deputado Thiago, qual é o motivo da reforma ser importante para o governo? É uma questão financeira, de economia de recursos, ou é uma questão de proporcionar uma maior qualidade do serviço público? Bom, primeiramente, boa noite, Thaís, Mariana, o professor Israel, Alisson e todos que nos assistem aqui na TV Justiça. Obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Olha, Thaís, eu acho mais do que importante para o governo, essa é uma reforma importante para o Brasil e para o cidadão brasileiro. Infelizmente, as regras, as leis que hoje regem a administração pública brasileira requerem inúmeras modificações e modernizações para darem ao Estado brasileiro condições de se adaptar às realidades do século XXI e conseguir ter um ambiente que valorize e reconheça os bons servidores e que, principalmente, consiga entregar melhores condições de serviços públicos para a população brasileira. A gente tem visto países do mundo inteiro governados por governos de direita, governos de esquerda, países em desenvolvimento, como o Brasil, países já mais desenvolvidos, que ao longo dos últimos 20 anos conduziram reformas administrativas e o Brasil praticamente não toca nesse assunto desde 1998. Então, acho que já é mais do que a hora, por conta do que nós vemos, o diagnóstico hoje que é comum de que o serviço público brasileiro pode e deve ser melhorado com as experiências internacionais. Acho que já passou da hora, para benefício da população brasileira, de nós conduzirmos essa reforma. A questão fiscal que você mencionou é uma questão importante. O Brasil, como se sabe, o governo federal está desde 2015 com déficits consecutivos, e sem condições financeiras de manter o Estado, não tem administração pública, não tem gestão pública e não tem serviço público ofertado para a população. Então, esse é um ponto importante, mas eu acho que ele não é o mais relevante. De fato, a modificação das regras para a melhoria da qualidade do serviço público é, para mim, o que é primordial, e a questão fiscal, em paralelo, outro tema importante, mas não é o único para ser tratado e endereçado nessa reforma. Já que a ideia aqui é a gente debater, eu vou passar rapidamente a palavra, então, para os nossos outros 2 convidados. Começo com o professor Israel. Professor Israel, rapidamente, por favor, o que você pensa disso? Comenta um pouquinho para a gente. Eu entendo que essa reforma tributária, essa reforma administrativa, desculpem, ela tem um caráter fiscalista, né? Eu tenho debatido muito com o deputado Thiago Miltra, a gente tem conversado sobre esse assunto, a gente tem muitas posições divergentes. Tenho falado também com o Sindileges, o Alisson participou de algumas reuniões. Eu entendo que o governo tem por principal motivação a questão fiscal. E a gente sabe que quando a questão fiscal está no centro do debate, a gente acaba redundando nas economias chamadas burras, né? A gente faz cortes lineares, cortes inadequados, a gente não pensa o quanto o investimento no serviço público pode trazer de retorno ao país. Saiu hoje um estudo do IPEA que me deixou muito preocupado, porque eles alegam que essa reforma vai trazer uma economia de tantos bilhões
para o Estado brasileiro, mas eles não colocam o ponto de que 70% dessa economia viria do congelamento de salários que já está acontecendo, né? Eles falam em cortes de serviço público e não pensam no corte da oferta de serviços à população e como isso pode ser perigoso, né? Nós estamos no momento em que o Estado precisa atuar de maneira contracíclica, o Estado precisa fazer investimentos, precisa gerar circulação de recursos financeiros e não cortar, né? Nós vamos ter aí, segundo a CEPAL, um aumento da pobreza e da extrema pobreza no continente latino-americano que vai chegar à metade da população. Então, eu entendo que a reforma administrativa tem caráter fiscalista, que ela é muito mais profunda do que deveria ser. Eu ouso dizer que ela é uma reforma de Estado, e isso é muito sério. Eu ouso dizer também que ela fere de morte o princípio constitucional que regra o serviço público brasileiro, que é a estabilidade do servidor público num país que luta há séculos contra o patrimonialismo. E eu digo mais, essa reforma administrativa ela foi alçada para o debate nacional também com o intuito de obscurecer os debates sobre a reforma tributária, justamente no momento que a sociedade brasileira começava a discutir progressividade tributária, diminuição da tributação de consumo, aumento da tributação da renda, taxação de dividendos, taxação de grandes fortunas, taxação de heranças, taxação de consumo de luxo. Nesse momento em que nós precisávamos fazer um debate sério e importante sobre o sistema tributário brasileiro, o governo, as elites alçam essa proposta de reforma administrativa para obscurecer esse debate tão importante. Essa foi a opinião, então, do professor Israel. Chamo agora o Alisson. Alisson, rapidamente aqui, me fala um pouquinho sobre essa primeira pergunta que a Thaís fez. Qual que é a sua opinião? Bom, boa noite a todos que nos acompanham, ao deputado Tiago Mitrô, ao deputado Israel também. Bom, olha, independente de qual é o objetivo, né, reduzir despesas ou se ganhar eficiência, o texto dessa proposta de reforma não nos trará nenhuma coisa e nem outra, né? Então, independente de qual seja o objetivo da proposta do governo, do que ele tem como objetivo maior, nenhum deles será alcançado por meio dessa reforma. Esse texto é de baixa qualidade, e por muitas razões. Me atendo à questão fiscal, é preciso lembrar que no Brasil nós temos uma lei de responsabilidade fiscal aprovada pelo Congresso há mais de 20 anos, que fixa os limites de gasto com o pessoal, e lá a lei define exatamente o que é esse gasto, inclui todo mundo, ativo, aposentado, pensionista, cargo eletivo, concursado, comissionado, militares, todos membros de poder, todos estão lá incluídos, inclusive todo tipo de pagamento, salário, hora extra, gratificação, vantagem, até mesmo os encargos sociais e contribuições recolhidas à Previdência, está tudo lá. Então, está fixado lá o limite, 50% da receita corrente líquida para a União, 60% para estados e municípios, e os artigos 22 e 23 da lei já prevêem os remédios que devem ser adotados pela administração pública na hipótese de descumprimento do limite. Então, eu não estou entendendo qual é o objetivo da reforma, se nós já temos uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já estabelece isso há mais de 20 anos, né? Aqui é um problema de cumprimento da lei e não de refazermos novamente uma lei com esse objetivo. Em segundo lugar, é preciso separar, e isso a imprensa faz direto, gastos com aposentados e pensionistas com gastos de servidores da ativa. Veja bem, proventos de aposentadoria e pensão são gastos previdenciários. Ainda que quem pague seja o órgão ou a entidade, a receita para o pagamento desses proventos, ele é oriundo de uma receita previdenciária. Nós acabamos de aprovar uma reforma previdenciária duríssima, com as maiores alíquotas ordinárias do mundo, com uma alíquota extraordinária, que é a mais nova e azeda jabuticaba brasileira. Não existe lugar nenhum do mundo. Não existe também lugar nenhum do mundo uma pessoa que se aposenta e continua pagando a aposentadoria, ou até mesmo a pensão. Um servidor público, quando morre, a pensionista, se houver, ou pensionista, paga contribuição social.
Bom, então, nós não podemos incluir no custo do funcionalismo público o gasto com aposentadorias e pensões, porque nós acabamos de fazer uma reforma para solucionar esse problema. E aí, quando você fala de servidores da ativa, bom, mesmo na iniciativa privada, a folha salarial só cresce. Só tem 2 jeitos de não crescer. Ou você não dá aumento, ou você demite. Essas 2 coisas estão acontecendo no Brasil de formas diferentes. Não está tendo aumento para o servidor público e você também não tem ingressos de novas pessoas na carreira. Alisson, na verdade, vou aproveitar. nós temos muito mais tentando do que entrando. Eu vou aproveitar essa sua deixa aí sobre a questão da carreira pública, porque um dos pontos mais polêmicos, né, é o fim da estabilidade do servidor público. Então, eu queria saber de vocês qual que é o impacto, né, que o fim dessa estabilidade traz para esses futuros servidores e como evitar as demissões, né, por critérios políticos ou outras formas que a gente sabe que acontece no Brasil, né? Então, vou aproveitar para começar contigo rapidamente para passar a bola aqui para os outros entrevistados. Na sua opinião, como é que a gente resolve esse problema? Você está falando comigo, né? Exato. Alisson. Exato. Tá. A estabilidade, Thaís, tem a ver com eficiência. Né? A estabilidade tem a ver com eficiência. Quer dizer, o governo fala que precisa quebrar a estabilidade em busca de uma eficiência. Muito bem, em relação a isso, o governo afirma que a população reclama da qualidade, né, dos nossos serviços públicos e que isso é culpa do servidor. Bom, aqui tem 2 aspectos que precisamos destacar, né? O primeiro é que a percepção da população sobre o funcionamento do Estado é superficial. O cidadão, ele sabe dizer se o serviço é bom ou não, mas ele não sabe distinguir as causas que levam um determinado serviço público a ser bom ou mal prestado. Não, então, se você ler os acordos do TCU, por exemplo, você vai ver que a falta de planejamento é apontada como a causa mais recorrente dos fracassos das políticas públicas brasileiras. Isso se repete, não é uma vez nem 10, são dezenas de milhares de vezes ao ano. Está lá nos acordos do tribunal, quem quiser ler vai ver. Então não adianta cobrar a eficiência do servidor lá fora, que o planejamento é inexistente ou falho. Tem esse aspecto. Por que planejamento? A gente está tendo um probleminha no áudio do Alisson. Deixa eu já passar a bola, então. Deputado Tiago, enquanto a gente restabelece a conexão aqui com o áudio, me fala a sua opinião sobre essa questão da estabilidade dos servidores, que é um dos pontos, né, que a reforma traz. Bom, perfeito, Mariana. Primeiro, eu acho importante a gente enxergar a estabilidade não como um privilégio do servidor público, como às vezes é discutida, né, mas como algo que existe em vários lugares do mundo para proteger o interesse público. Eu, nem você, ninguém que está aqui nos assistindo quer que o servidor possa ali sofrer coerção de algum político de ocasião e que seja levado a agir contra o interesse público para beneficiar interesses pessoais. Então, acho que ninguém que entende o funcionamento da máquina pública defende o fim da estabilidade de forma geral e restrita por entender que nós precisamos proteger o interesse público, dando ao servidor essa autonomia para dizer não quando houver um pedido ali moral que seja feito a ele. Agora, então eu não acho que a estabilidade é essa bala de prata que por vezes nós vemos algumas pessoas participando do debate colocar que temos que acabar com a estabilidade para todos de forma restrita. Agora, por outro lado, a forma como ela está instituída no Brasil, ela também de forma geral e restrita, como foi feita, ela gera uma série de ineficiências. E não vejo também o interesse público, muitas vezes presente em todo mundo que quer ingressar no serviço público. Você mesma, na abertura aqui do programa, falou a estabilidade é algo que todo concurseiro quer, né? Todo concurseiro deveria querer o bem do país e contribuir, ter um propósito através da contribuição no serviço público para melhorar a qualidade de vida da população. O objetivo do concurseiro não deveria ser a estabilidade. Né? E essa distorção, né, que existe quando nós vemos essa cultura de que eu preciso passar no concurso para conseguir a estabilidade e daí ficar tranquilo, né, é o que gera muitas vezes uma ineficiência. Não sou eu que estou falando isso, né? Infelizmente é uma crença que existe na população hoje. Então, acho que o instrumento da estabilidade como proteção ao interesse público, ele tem que existir, mas ele tem que existir sob determinados critérios, que é o que essa PEC está propondo, né, de que primeiro você só adquira a estabilidade depois de
um período de experiência. Hoje nós temos o estágio probatório, só que ele é praticamente protocolar, né, e que essa estabilidade mantém as regras atuais para as carreiras típicas de Estado, e as carreiras que não são típicas de Estado tenham um contrato por tempo indeterminado ou um contrato por tempo determinado, né, e onde vai ter uma lei posterior que vai regulamentar essas condições de perda do vínculo, né, onde o Parlamento brasileiro e a própria Justiça vai poder avaliar se essa lei está adequada ou não. E a PEC já traz que critérios políticos não podem ser critérios para terminar o vínculo indeterminado. Ótimo. Então, acho que nós temos que entender que ela vem, a estabilidade existe para proteger interesse público, mas ela pode e deve ser modernizada. E antes da gente ir para o intervalo, eu quero saber também a opinião do professor Israel sobre esse tema. Professor, rapidamente, então, a sua opinião sobre a questão da estabilidade dos servidores. A estabilidade do servidor público é uma garantia para que o servidor tenha autonomia em relação às decisões político-partidárias. É uma garantia de que o servidor possa agir de acordo com a lei e não seja submetido a pressões políticas, pressões para que ele age em desconformidade com o ordenamento jurídico. Agora, essa proposta de reforma administrativa, ela causa uma confusão jurídica no Brasil. Ela cria 5 regimes jurídicos diferenciados. Ela estabelece que nós vamos ter servidores classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Ela é uma reforma que contribui para que o Brasil não derrote o seu histórico patrimonialista. Nós vivemos num país que costuma confundir a esfera pública com a esfera privada. Uhum. Então, o Brasil não deveria abrir mão da estabilidade, levando-se em consideração qual é a nossa história. Nós não podemos pegar simplesmente modelos estrangeiros e copiar para cá sem nenhum senso crítico sobre esse senso, porque nós temos que conhecer qual é o nosso histórico, quais são as chagas que afetam o nosso país ao longo desses 500 anos. E o patrimonialismo é a pior das chagas. Essa é uma reforma de gente que conhece pouco do Brasil, de gente que conhece a ponte aérea Brasil-Miami, porque não leram Raimundo Faoro, porque não leram Sérgio Buarque de Holanda, porque não leram Vitor Nunes Leal, que são aqueles brasilianistas que têm uma raiz profunda no país e conseguiram compreender quais são as correções necessárias para que a gente se desvencilhe de características nefastas, originárias da nossa colonização, da nossa estruturação como sociedade e como civilização. Muito obrigada, Estabilidade para o Brasil é muito importante. Deixa eu te interromper, porque a gente tem que ir para o break rapidinho. A conversa tá boa, claro, né? Passa rápido, mas o Falando de Justiça vai agora para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais debate sobre a reforma administrativa. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Falando em Justiça. Hoje a gente debate a reforma administrativa. Pouco tempo para muito tema, né, Thaís? Muito tema. Já vou te passar a bola, então pode fazer a sua pergunta. Queria fazer a pergunta para o Alisson. Alisson, com essas reformas, né, que estão vindo agora relativa ao serviço público, queria saber de você se você acredita que o concurso público vai ficar menos atrativo. Eu pergunto isso porque nós sabemos que o concurso público ele visa contratar aquelas pessoas que melhor sejam qualificadas para o cargo. Então, você acha que isso altera alguma coisa? Totalmente, Thaís. Totalmente. Claro que vai se tornar muito menos interessante, né? A quebra do concurso público, ela é perigosíssima, né? Pegando o gancho na fala do deputado Israel, a estabilidade, muito mais do que simplesmente para alguns cargos, como o governo pretende, no Brasil você tem que avaliar o contexto em que nós estamos inseridos, né? Nós não podemos querer ser a Suécia, porque nós não somos a Suécia, nem nossos políticos são os políticos suecos, né? Nós temos uma diferença grande, importante. O concurso público é a melhor forma de seleção das pessoas do mercado. E é a forma mais democrática. O concurso público, ele é uma forma de seleção das pessoas do mercado. E é a melhor forma de seleção das pessoas do mercado. E é a forma mais democrática. 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 E é a forma mais democrática
do governo. A gente perdeu novamente a conexão com o Alisson. O Alisson não está querendo falar com a gente hoje. Vamos passar a bola então para os nossos outros entrevistados. A gente vai tentar a reconexão então. Tiago, passa a bola para você então a respeito da pergunta que a Thaís fez. Olha, Thaís, comentando rapidamente o que o Alisson trouxe, né? O Brasil de fato não é a Suécia. Agora acho que a gente está com um problema de causa e efeito. Nós não somos a Suécia porque nós temos regras que nos impedem de ser a Suécia. Isso, não estou falando só das regras, né, relativas à administração pública, né, mas é um país como um todo, né? A gente é um país que é atrasado hoje, não é por acaso, porque nós temos a extrema aversão à modernização. E muitas vezes preferimos inviabilizar o debate de algo que pode ser melhor para a população para manter a estrutura, os privilégios, né, de determinados setores. Em relação à questão do concurso público, eu acho que se nós transformarmos o Estado brasileiro e a capacidade e o serviço público capaz de atrair os melhores talentos, não porque vai dar estabilidade, mas sim porque é um ambiente que oferece bons desafios, né, ao profissional, que oferece uma remuneração competitiva, mas cuja ganho remuneratório vai sendo entregue para aqueles que desempenharem o melhor resultado, né, e principalmente um propósito de melhorar a qualidade de vida do cidadão, eu tenho certeza que bons profissionais vão continuar querendo ingressar no setor público. O que nós não podemos ter é um sistema que atraia não aquele que está interessado atrás de desafio, mas aquele que está interessado em comodidade. O serviço público dinâmico requer essas modernizações das regras para que nós possamos ter profissionais capacitados, como já são muitos, né, mas que eles possam ser valorizados e reconhecidos para continuar entregando melhores serviços à população. Vamos ver se a gente consegue, então, a conexão de novo com o Alisson, para ele finalizar a resposta aqui para a gente. Alisson, me ouve direitinho agora? Vamos tentar mais uma vez? Sim, estou ouvindo bem. Pode continuar. Nós não podemos ter a expectativa de que a quebra do concurso público nos trará bons servidores. Na verdade, o que ele vai nos trazer são militantes políticos para dentro dos governos. É isso que vai acontecer na prática. Porque hoje, onde há concurso público e estabilidade, o serviço público é bem prestado. Onde não há concurso público e não há estabilidade, o serviço público é mal prestado. Essa que é a grande verdade. Então, achar que nós vamos acabar com o concurso público e os gestores brasileiros, os políticos brasileiros terão a capacidade de fazer boas escolhas e boas seleções, assim, realmente, acreditar numa realidade bastante diferente daquela que a gente vive e vivencia no dia a dia dos municípios brasileiros. Bom, a gente tem 4 minutinhos de programa. Professor Israel, eu passo agora a palavra para você, para a gente finalizar rapidamente, então, sobre essa questão da qualidade, né, desses servidores. Eu creio que o Alisson tenha sido certeiro ao dizer que o serviço público é bem prestado, onde os vínculos entre os servidores e o Estado são vínculos mais concretos, são vínculos que geram uma relação de lealdade, uma relação de ligação profunda com o serviço público. O serviço público é ruim justamente naquelas prefeituras onde o prefeito indica a diretora da escola, o vereador indica as professoras, né? Onde não há concurso público porque a maioria dos professores são temporários. Nós temos estados no norte do Brasil em que 90% dos professores da rede pública são temporários sem nenhum tipo de avaliação por concurso público ou prova de admissão, né? E é aí que o serviço público é mal prestado. Então, nós precisamos reforçar os vínculos entre o servidor e o Estado, gerar vínculo de lealdade. Nós não podemos permitir, por exemplo, que esse período de experiência venha a ser aprovado. Esse vínculo de experiência pode ser um problema sério, porque nós vamos ter servidores por 2 anos servindo o Estado sem o vínculo, né? Sem um vínculo formal, e depois de 2 anos esses servidores podem ter que sair do Estado carregando informações preciosas. Os delegados, por exemplo, podem carregar informações sobre investigações, né? Nós também não podemos ter vínculos diferenciados para os servidores, né? Todo servidor deve ingressar no concurso público por meio de concurso,
E o que a gente está fazendo aqui é transformar a exceção em regra. Hoje, a exceção é o servidor que chega ao serviço público sem concurso. Se essa PEC for aprovada, isso passa a ser a regra. E o concurso público vai passar a ser a exceção no Brasil. Nós vamos voltar para o estágio pré-88. Nós vamos andar de ré. Vou ter que te interromper então, porque a gente precisa agora despedir de vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Justiça, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite. Tiago, deputado Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui também conosco. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E só para deixar claro, a PEC não altera a necessidade de concurso público para ingressar no serviço público. Boa noite. Tá certo, recado dado, Alisson. Obrigada também pela sua participação com a gente. Muito obrigado. Eu tenho esperanças de que a PEC da rachadinha não continue, que ela pare por aqui. Thaís, agradeço também você que esteve comigo aqui debatendo esse assunto tão importante e dividindo o debate comigo. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Bom, chegamos ao fim então do nosso programa. Agradeço também a você de casa que esteve com a gente até agora. Se você gostou e quer assistir, pode rever lá no canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até semana que vem. Tchau.